Informação importante, inclusive. Aliás, os dois estão hoje com esse drone. Flamengo acertou a dica do jogador. Ele gosta de a posição. Livre no mercado, o Flamengo fechando contratação de Bernard, ex-Atlético Mineiro e seleção brasileira. Vene Casagrande trazendo todas as informações do Flamengo. Já se inscreva no canal, acione o sino, deixa o seu like para você sempre se manter bem informado dos melhores cortes aí da imprensa esportiva falando sobre o Mengão. Compartilhe o vídeo. Vambora, porque tá com muita informação top. Olha só, o interesse do Zenit no Pedro segue movimentando os bastidores do Flamengo antes da partida contra o Internacional, né, Zenit? A gente chama de VT. Vai, roda VT. O rubro-negro tem uma semana livre e agitada antes da partida contra o Internacional no sábado. Mais uma vez, Pedro está sendo um dos nomes mais falados no clube por conta do interesse do Zenit. Os russos já sinalizaram uma oferta de 25 milhões de euros para convencer o time carioca a vender o camisa 9. Além disso, para atrair o jogador, eles indicaram que Pedro ganharia uma sequência de jogos em campo, já que no Fla ele tem ficado na reserva. Mas o Flamengo parece não estar disposto a liberar o atleta. A diretoria analisa Pedro como peça importante para o clube, principalmente para as finais da Copa do Brasil. Enquanto a vida de Pedro continua indefinida, o rubro-negro intensifica os treinos em busca de maior consistência na temporada. Davi Luiz fez atividade no campo com os companheiros. Este foi o primeiro treino que o jogador participou sem restrições. Varela continua sem treinar e segue se recuperando da lesão ligamentar no joelho direito. Para o último jogo antes do fechamento do Maracanã para a recuperação do gramado, os rubro-negros prometem lotar o estádio. Mais de 43 mil ingressos já foram vendidos para a partida. Sem o Maraca, o Flamengo vai colocar os jogos para o estádio Kleber Andrade, em Cariacica. O estádio passa por reforma nos refletores, mas a administração garantiu que estará tudo pronto para a data do duelo. Este será o segundo jogo do rubro-negro em Cariacica neste ano. A última vez foi no jogo contra o Madureira, em que o time acabou ficando no empate em 0-0. Vene, e essa situação do Pedro? Explica direitinho. Não tem situação. Não tem situação. O Flamengo não vai vender o Pedro. O Pedro pode chorar, pode pedir, mas se não for um valor que o Flamengo entenda que vale a venda, o Flamengo não vai fazer. O que eu acho certo. O Pedro assinou um contrato de renovação de contrato em janeiro. Eu acho certo a decisão da diretoria. Mas eu falei isso aqui ontem, eu venderia porque o Pedro está extremamente infeliz e eu já penso lá na frente. Qual é lá na frente? O Pedro cada vez mais está se desvalorizando. Eu não vejo mais o Pedro sendo convocado para a seleção brasileira. Eu não vejo mais o Pedro sendo muito utilizado pelo técnico Sampaoli. Inclusive o Sampaoli tem dado preferência a Arrascaeta de falso 9 e Bruno Henrique centralizado a colocar o Pedro em campo. Então, eu acho que vai ser um jogador que vai se desvalorizar bastante. Mas eu entendo a decisão da diretoria porque dinheiro não é problema para o Flamengo. O Flamengo não precisa mais fazer venda. Aí, supondo que venda o Pedro agora, essa semana, aí o Gabigol se machuca, precisa de um centroavante, não tem o Pedro e perde a final da Copa do Brasil por conta disso. Faz o quê? A culpa vai cair em cima da diretoria. Eu entendo, tá? Eu entendo, mas eu sou coerente. Recentemente eu falei que eu venderia o André no Fluminense por 30 milhões de euros. A grande verdade, Pedrosa, essa situação do Pedro, eu fico chateada pelo Pedro, porque as escolhas que ele fez até aqui sempre mostraram de que é porque ele queria estar vestindo a camisa do Flamengo. Por várias vezes todo o Brasil questionou: Pedro, ano de Copa do Mundo, tu tá sentado no banco e não vai ficar ao titular porque o Gabigol é a grande estrela do Flamengo. E aí ele teve a sorte ou o encontro de Deus de ter o Dorival na vida dele, perto da Copa, e assim ele foi convocado. Mas foi o único treinador que conseguiu tirar o melhor que o Pedro tem a dar. A escolha do Pedro sempre foi estar no Flamengo. Antes do Pedroso falar, só posso fazer um adendo? Além disso, teve a lesão do Bruno Henrique. Que eu acho que teve também, isso. Que ele teve a opção. Porque eu acho que isso aí ajudou muito a vida do Pedro. É verdade. Porque se o Bruno Henrique tivesse à disposição, o Pedro não seria utilizado da forma que ele foi pelo Dorival. Isso é verdade, Venê. Minha cabeça continua a mesma de ontem. Esportivamente, perder o Pedro é bom? Não, é lógico que não. O Flamengo precisa vender o Pedro? Pelo visto, não precisa. Mas o Pedro vai receber uma proposta melhor do que de 25 milhões de euros? Não acredito. O Pedro vai ter uma oportunidade de voltar para a Europa como ele está tendo agora? Difícil. Até porque ele está indo já para um mercado que é secundário. Que é secundário e terciário dentro do futebol europeu. Eu acho que o Pedro quer ficar no Flamengo? Dessa vez, pelo visto, também não é algo que ele quer demais, que ele vai bater o pé. Eu faria a venda. Mas eu entendo o lado do Flamengo também na questão esportiva. Só que como o Venê muito bem trouxe aqui, o Pedro não é a segunda opção do Gabigol. O Gabigol pode
fazer de centroavante, o Arrascaeta pode jogar de falso 9, o Bruno Henrique pode ser colocado como centroavante, você pode tirar o Gabigol e colocar o Luiz Araújo, que é um cara que claramente está ganhando moral com o Sampaoli, e que se não fosse o Gabigol jogando daquele lado ali direito algumas vezes, ele já teria ido pro banco, se não fosse o Gabigol, a pessoa Gabigol, o que é o Gabigol pro Flamengo. Que representa. Porque de merecimento, o Luiz Araújo merece ser titular, a verdade é essa. Então o Pedro nessa história toda é o cara que entra aos 35, 40 minutos. Ele se tornou um centroavante camisa 9. Teoricamente, eu não estou falando que o Pedro é comum, mas pro Sampaoli, hoje no Flamengo, ele é mais uma peça. Ele não é essencial. Então eu venderia, mas eu entendo também o Flamengo não querer vender. Pedrosa, a gente ainda tem que analisar o seguinte, estamos falando de um Gabigol que está longe da melhor forma física, longe de ser o melhor Gabigol com a camisa do Flamengo. Isso aí. O Gabigol está em baixa, ele vive um momento ruim. Eu posso até considerar que é o pior momento do Gabigol com a camisa do Flamengo. E mesmo assim, o Pedro Mas não aí tem entra um oportunidade. outro ponto, que é a questão do contato dele com o treinador. A gente sabe Claro, que isso claro. influencia demais no futebol. Você pode ser o melhor cara do mundo, mas se você é como o Neymar lá no PSG. Se você não tá bem com o seu treinador, não adianta. O negócio não vai andar, né, Veni? E aí o Pedro, no momento em que ele pode talvez assumir uma titularidade por conta do Gabigol, ele não tem essa oportunidade. Ele até tem. Mas a questão do bastidor, isso mexe muito com a cabeça do Pedro, porque quando ele entra, ele não tem entrado bem. Tem jogador que passa por cima disso. O Fernando, é quando ele entra... Qual foi a maior tragédia do Flamengo no ano de 2023? De 2023, caramba, é difícil escolher a pior. Ao Hilal. Eu acho que é a queda na Libertadores pro Olímpia. Pelo nível de adversidade. Verdade. O Flamengo perdendo de 3-1 na Libertadores, o Pedro não entrou em campo. É verdade. Isso aí mostra claramente como que esse treinador conta com ele. Não conta. Isso não conta com ele. Então se eu fosse o Pedro, eu ia querer sair, pô. Eu ia falar, gente, eu quero ir embora. Então, o Pedro ele já decidiu. Ele quer ir embora nessa janela. A questão é, o Flamengo não quer liberar. O que eu entendo também. Eu falei que Dá pra entender se eu os dois fosse lados. dirigente do Flamengo, eu venderia porque o jogador está extremamente infeliz. Eu penso muito também no lado pessoal. Você vê, o cara não tá feliz. Não. Gente, o Pedro teve a oportunidade. Pra mim, um jogo emblemático foi contra o Cuiabá. Que depois daquela confusão toda, o Pedro começou a titular. E ali ele não mostrou nenhuma vontade. Você percebia que ele tá infeliz no Mas Flamengo. é esse momento que a gente consegue ver que nessas situações o Pedro sente. Sente. Ele sente. Sente, E é o que é o super normal, porque você tá trabalhando num ambiente em que você não é sempre o escolhido, ou que você acha que não estão te enxergando como uma opção à altura daquela situação, você começa a se sentir desprestigiado. E a gente vê também naquele ponto daquele texto, em que ele coloca que estava sofrendo uma questão psicológica. Isso tudo envolve muito também com a performance do jogador. Ele pode ser um fora de série, mas se ele não tá num bom grupo, num bom ambiente, provavelmente ele não vai Vamos pegar aqui um exemplo. Se o problema que o preparador físico teve fosse com o Gabigol, você acha que o São Paulo ia demorar 14 dias para conversar com o Gabigol? Com o Pedro ele demorou 14 dias. Por quê? Ele pouco se importa com o Pedro, a verdade é essa. Relação próxima de São Paulo e jogador, a gente sabe que já não existe há muito tempo. Não é a metodologia de trabalho dele. Agora, se fosse um outro jogador que ele fizesse muita questão de ter no time, que ele escala como titular, um Davi Luiz da vida, eu tenho certeza que ele iria conversar com o jogador no dia seguinte. Com o Pedro, ele pouco se importou. Ô, Venê, Polêmica Eu tô- agora? eu sei. É uma informação importante, inclusive. Aliás, os dois estão hoje com esse drone aí. Flamengo acertou a venda de um jogador. Tum, 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 tum. Mas calma, faz o... Como que você gosta? O quê? É isso. Eu quê? posso tirar Não, isso não, aqui não. ou minha dor de cotovelo? Não, acabou, Big Tá bom. Já passou a minha dor de cotovelo? O Você Mengol passou o resolveu. Mengol. O Mengol resolveu. Parou, chega! Parou! Deixa eu Ele só... pode falar pelo menos uma dica. Um game de drone. Game de drone. A dica do jogador. Ele gosta de A posição. A gente viraliza assim feio, amigo. Lá ele! Lá ele! Aqui. Ó, a Verinha vai joga. dar a posição, hein? Lá ele! Dá a posição, ele Verinha! joga. Goleiro. Goleiro, tá. Dê a dica. Fica aí. Agarra a Tan, bola, tan, né? tan. Ele vai ser o quê? Ó, Vendido? vendido para um clube da Alemanha. O quê? Você me perguntou? Já sei quem é. Só mais uma dica. Ele tem nome Sabe de time mesmo? de futebol? Não, acho que não. Ele tem o quê? Nome de bairro. Mas se for, ele vai... Ele tem nome de time de futebol? Tem nome de bairro. Ele tem nome de vassoura? Não. Ele tem nome... É o
que é. Esse programa hoje tá sensacional, cara. Não, vamos depois. Tá, vai, Pode depois. dar? Não, é que ele tá botando ainda. Pode eu dar. acho. Pode dar já? Pode dar, dar, Vene. Vene? Lá ele. Posso dar a notícia. Não quer segurar a audiência, Big Boy? Vai, pode falar. Então, o Flamengo acertou a venda do goleiro Cauã Santos, de 20 anos. Por que essa informação é importante? Ele tem nome de time de É futebol. o Santos ou é o Cauã? Ah, tem o Santos, é verdade. Bom ponto, bom ponto. E a vassoura Mas, é o enfim, Rossi. por que é uma informação importante? Porque o Flamengo está acertando por um clube que eu considero assim, importante da Alemanha, Eintracht Frankfurt. Aham. É um clube importante da Alemanha. Uma Jogou venda. a Liga Jogou a Europa. Europa League. Foi pra final da Europa Aqui League. na tela do SBT. Mais um jogador cria das categorias de base do Flamengo no futebol europeu e é um jogador que é frequentemente convocado para a seleção de base da seleção brasileira e eu considerava um futuro jogador do time principal do Flamengo no gol, porque é um baita goleiro. Assim, a minha opinião é o seguinte, não sei qual a real necessidade de vender esse jogador nesse momento agora. Eu acho que poderia ter segurado, mas é uma informação importante. Rossi, Santos e Matheus. São 3 goleiros. Mas vamos parar para pensar? Vamos parar para pensar? Futuramente falando, seria um jogador importante. De 20 anos, que em breve poderia surgir aí no time principal. O Santos, isso não é informação, é opinião. Eu não dou muito tempo aí para ele ser negociado pelo Flamengo. Porque eu duvido que o Santos vai aturar ser terceira opção no time do Flamengo e ele podendo ser titular em vários outros clubes aí da Série A. Sabe o que eu acho, Pedrosa? Eu acho que pro goleiro e pro que chegou a ser o Flamengo, assim, essa super exigência do torcedor de sempre performar muito bem, e o Rubro Negro tá certíssimo em ser assim, eu acho que pro goleiro é mais difícil você girar ele no profissional. Às vezes é melhor pro Fla entregar ele pra um clube que vai dar rodagem pra ele e ganhe dinheiro já com isso. Talvez até ele volte um dia. É muito Você difícil concorda comigo? Eu um não goleiro sei, da eu penso base assim. ele conseguir se sobressair no profissional do Flamengo. Do Flamengo, Esse é é o isso que eu ponto tô principal. dizendo. Ele esse tipo de situação acontece quando? Quando os caras que foram contratados não estão performando, que foi justamente o que aconteceu com o Santos, e aí o Matheus Cunha conseguiu assumir essa titularidade. Com o Hugo, há 2 anos atrás. Mas eu também concordo com o Vene. Eu acho que é um jogador de 20 anos, a gente tá falando do Flamengo, que não tem essa necessidade toda por fazer vendas o tempo inteiro. E aí eu acredito que dava pra poder segurar um pouco mais esse cara, trabalhar ele, até porque o Rossi e o Santos já têm uma idade avançada. Então trabalharia ele pra ser um terceiro goleiro e quem sabe assumir essa posição algum dia. Cara, eu tô impressionada. Quem joga hoje? Quem Flusão. joga hoje? Fluminense, Quem jogou ontem? Botafogo. E o que a gente tá falando do Flamengo, Big Boys? Pô, você tem que respeitar minha dor de cotovelo, Fernanda. Isso é sério, cara. Isso envolve o Flamengo. Se não fosse o Flamengo, eu não teria dor de cotovelo. Eu tô errado, Pedrosa? Ah, eu achei que o Flamengo ia jogar hoje. Eu também Vai achei. jogar, Pedrosa? Diz que não. Ó, o gol de cabeça. Eu não sei por que vocês estão rindo. Eu não sei por quê. Isso prejudica de uma maneira direta, não vou nem dizer indireta o nosso programa. Não. Porque hoje a gente poderia estar falando de um Fla-Flu, a audiência bombando, E a audiência, eu ganhando dinheiro e no a meu audiência canal. que bombou na semana passada. As pessoas que vendem bebida por aí, sabem como é, né? Big Então, Boys, a semana passada do SBT Esporte foi boa ou não foi boa de audiência? Muito bom, ele disse. apenas quando falaram de signo. Não quando o Flamengo foi eliminado. não. Muito pelo contrário. Respeita a nossa A história, gente Vene vai ter o ponto mais ponto com o fantasma aqui do cheirinho entrando. Olha o fantasma do cheirinho. Isso é ridículo, cara. Muito bem, nação, para a gente fechar o vídeo, algumas informações. Em fim de contrato aí com o Flamengo, o Bruno Henrique é sondado por clube da Série A. Vínculo do jogador com o Flamengo vai até dezembro de 2023. Bruno Henrique, tá aqui esta informação. Seria uma provável contratação para o lugar de Luís Soares, que deve deixar o Grêmio no final dessa temporada. No entanto, a pedida salarial de cerca de 1,5 milhão por mês e as luvas consideradas pesadas dificultam uma investida do clube gaúcho e esfriaram as conversas. O Renato Gaúcho teria pedido aí a contratação do Bruno Henrique, camisa 27 do Flamengo, lá para o Grêmio, caso o Flamengo tenha interesse. E, no caso, eu faria muito gosto da renovação de Bruno Henrique. O Flamengo tem que correr contra o tempo para ajustar isso aí com o jogador e seus empresários. Coloque aí a sua opinião nos comentários, é muito importante a sua participação. O Flamengo acerta a venda de goleiro conforme trouxe aí o Vene Casagrande, manteve 30% de direitos econômicos do atleta